aproveitar aqui para fazer o que o resto dos grupos estão para fazer, obviamente, que é uma resenha crítica comparativa entre os livros O Diário de Anne Frank, A Menina que Roubava Livros e O Menino do Pijama Listrado. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre cada livro. O primeiro que eu vou começar a falar é o Diário de Anne Frank, que foi o que inspirou isso tudo, né? E como o próprio nome diz, o que é meio óbvio, né? Não precisa ser um Sherlock Holmes para descobrir isso, que vai ser o diário da Anne, que ela escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, porque ela veio de uma família de judeus e um retardado estava perseguindo os judeus, né? Porque ele considerava essa raça inferior. E aí ela conta toda a vida dela dentro do anexo secreto, que é onde ela ficou escondida durante todo esse tempo. Aí ela chama o diário, ela trata o diário como se fosse a melhor amiga dela, tanto é que ela diz que o papel geralmente é mais confiável do que as pessoas, é mais paciente do que as pessoas. E através desse livro a gente pode ver que toda a guerra, qualquer guerra, não é uma disputa só ideológica, uma disputa religiosa, ela também mexe com a vida das pessoas, a gente vê a gente percebe como ela amadureceu durante esses 2 anos que ela ficou presa nesse anexo, a gente vê como ela cresceu, como ela, enfim, é isso. Evoluiu. Exatamente. Evoluiu. Agora eu vou falar do livro A Menina que Roubava Livros. Conta a história de Lizzie, que era uma menina filha de uma mãe supostamente comunista, que, em troca de dinheiro, ela foi mandada junto com seu irmão para uma família adotiva para fugir da perseguição aos comunistas, judeus. Porque Hitler pregava que não só os judeus eram perseguidos também comunistas, ciganos, ou seja, qualquer pessoa que ele não considerasse legal. Qualquer pessoa que não fosse da raça ariana. E só que o que acontece? O irmão dela morreu no caminho. E então, quando ele estava sendo enterrado, ela roubou o seu primeiro livro, que era O Manual do Coveiro. E depois disso, ela foi se acostumando ao cotidiano na cidade alemã junto com a família adotiva. O pai dela adotivo, Hans o quê, gente? Huberman, nunca vou lembrar. O Hans Huberman, ele era um cara que adorava contar histórias, que mais tarde foi herdada por Lizzie, a menina que roubava livros. E ele também ensinou ela a ler e escrever. E quando eles abrigaram um judeu dentro do porão, ela ia pra lá todo dia e contava histórias pra ele. E lembrando que o livro é narrado pela própria morte. Aliás, como dizem, quando a morte para contar uma história, você deve parar para ler. E eu não vou contar o final, eu vou deixar vocês descobrirem sozinhos. Já no livro O Menino do Pijama Listrado, conta a história de Bruno, um menino jovem. Ele tinha quantos? Era 8 anos, não era? Era por aí. Ele tinha cerca de 8 anos. Ele havia mudado para a sua cidade. Havia pouco tempo ele mudou pelo fato do pai dele estava trabalhando, ele era um militar nazista, ele estava trabalhando nos campos de concentração. Bruno era um menino muito curioso e sentia saudades dessa cidade antiga. Ele explorava ao redor da sua casa e um dia ele conheceu Shmuel, que estava nos campos de concentração em que o pai de Bruno trabalhava. Os dois meninos brincavam muito, se divertiam, contavam histórias, apesar de uma cerca que havia entre eles. E acho que é só isso. E essa cerca, qual o Bruno ficou curioso, porque ele não, por mais que os pais deles fossem nazistas, ele não sabia o que tinha dentro dessa cerca realmente. Aí ele ficou curioso e entrou pra brincar com Shmuel. Então agora a gente vai deixar pra vocês imaginarem o que aconteceu. Eu esqueci de falar sobre a menina que roubava livros, é que a morte conta que ela já ainda se deparou com a menina 3 vezes. Uma quando o irmão dela morreu, outra quando um piloto de avião caiu na sua cidade e morreu assim que Lizzie chegou. E a terceira vocês vão ter que descobrir lendo o livro. E esses 3 livros, eles têm diversas semelhanças
objetivo do trabalho é uma resenha comparativa entre os três. E algumas dessas semelhanças são que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Os três falam sobre o Holocausto. Os três são narrados pelo ponto de vista de crianças, que no caso era o Bruno, e adolescentes, que eram a Anne e a Liesel. Nos dois livros, O Diário de Anne Frank e A Menina que Roubava Livros, as personagens principais, elas têm um apego enorme à leitura e, assim, amam a leitura, a ponto de roubar um livro e escrever um diário. E em relação às diferenças, é que Uma das primeiras coisas das diferenças é que esse livro aqui é uma história real. Isso é uma coisa que a gente sempre deve lembrar quando lê o livro, que é uma história real. E os outros dois eu acho que não são, né? Não, e por mais que o livro A Menina que Roubava Livros não seja real, o cenário é totalmente real, o cenário de guerra, que, assim, é super devastador. Inclusive os sentimentos que são muito retratados no Diário de Anne Frank, eles são totalmente reais de uma pessoa que viveu durante esse período e uma pessoa que estava sendo diretamente afetada, que, como a gente citou antes, os comunistas também eram perseguidos. E a Liesel, ela era filha adotiva de comunistas. Então eles tinham que viver sempre em estado de alerta. E a Anne também, ela era judia e, em relação ao Bruno, ele era nazista. Ou seja, a gente está vendo essa história de diversas formas possíveis, que é como a vítima, que é a Anne Frank, e quem está meio que agredindo, que são os nazistas, os generais. Os pais do Bruno. E essa coisa de ser agredido e ser vítima é bem retratado em O Menino do Pijama Listrado, tanto no livro quanto no filme, porque mostra mesmo o que acontecia nos campos de concentração. E é uma coisa bem pesada, faz a gente pensar muito sobre isso e o quanto isso afetou as pessoas antigamente e o quanto devia ser horrível. Os 3 livros, eles conseguem passar um sentimento horrível na hora que você lê. Você literalmente sente o que eles estavam sentindo e é, tipo, terrível, um sentimento, uma agonia enorme. Então é isso. E foram livros maravilhosamente escritos, sério, muito bom, recomendo, muito, super. Então, basicamente... Então é isso, gente! Beijos, se inscreve no canal, Deixa o like!